O milionário viúvo fica surpreso ao ver a mãe solteira chegar com trigêmeos idênticos. Miguel Torres mal conseguia acreditar no que os seus olhos viam. O elegante salão de festas em São Paulo estava cheio, repleto de convidados rindo e brindando, mas sua atenção se fixou na entrada. A porta se abriu e ali estava ela, Helena Mendes. Depois de 6 longos anos, o revés emocional que havia sido sua saída ainda o consumia. Ele nunca esperara que ela aparecesse, muito menos acompanhada de 3 meninos idênticos, trigêmeos. O que era aquilo? O coração dele disparou. Como ela pôde esconder algo tão monumental? Os garotos, cada um segurando um balão azul, contrastavam com o luxo do ambiente. O salão estava ornamentado com flores brancas e lustres de cristal, mas a verdadeira luz que iluminou aquele espaço foi o olhar dos trigêmeos. Desconhecidos, mas ao mesmo tempo, eles sentiam uma ligação inexplicável. Miguel segurou a respiração, o nó na garganta apertando como se estivesse prestes a desmaiar. Helena parecia radiante e cansada, com os cabelos ao vento e um vestido que flutuava como se tivesse vontade própria. Mas a apreensão nos seus olhos denunciava o peso dos anos. A multidão ao redor parou momentaneamente, murmurando em surpresas e sussurros. Como assim? Quem são os meninos? A tensão era palpável, quase elétrica. No altar, tudo perdia sentido. Camila, sua noiva, aguardava. Linda, perfeita. Mas o olhar de Miguel estava fixo em Helena e em cada um dos meninos. Como se o tempo tivesse parado, ele recordou os momentos que haviam compartilhado. Aquele amor intenso que havia desmoronado do dia para a noite. Agora, encerrado em segredos e arrependimentos. Com um gesto rápido, Miguel afastou os pensamentos. Ele estava ali para se casar. Mas sua decisão de convidar Helena, impulsivamente, para provocar ciúmes, agora parecia como um tiro no pé, assim que os olhos de Helena encontraram os dele. Uma onda de emoção o atravessou. Havia raiva, amor, saudades. O que desejava exatamente? E por que estava tão dividido? Camila, mais distante, encarava a cena com um misto de confusão e desespero. O sorriso que adornava seu rosto antes começava a desvanecer, e Miguel podia ver a fúria se formando nos olhos dela. Quem são eles, Miguel? O murmúrio de alguém da plateia fez o coração dele afundar. O peso da verdade que ele nunca soubera caiu como uma bomba. Ele não era apenas um bilionário prestes a se casar. Tinha uma família, uma que não conhecia, mas que estava ali, bem diante de seus olhos. Ao invés de alegria, um pavor gélido lhe percorreu o corpo. O que fazer agora? Como ser o pai que nunca teve a chance de ser? E ao mesmo tempo, o que viria a seguir? Helena, parecendo mais corajosa do que se lembrava, tomou um passo para frente, enquanto os meninos ajustavam os balões em suas mãos. A sala inteira estava paralisada, seus olhares gélidos como cristal. A tensão era uma corda prestes a arrebentar. Miguel se viu em um dilema doloroso. No momento em que ia dizer sim, o destino tinha outras intenções. Entre os olhares e murmúrios, onde estavam os sentimentos que explodiam dentro dele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa. Incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado.
O salão estava em silêncio, cada olhar preso aos quatro: ele, Helena e os trigêmeos. O coração dele batia freneticamente, como se quisesse escapar do peito. O que parecia um reencontro incrível rapidamente se transformou em um turbilhão de confusão. A última coisa que ele esperava era que a mulher que amara durante tanto tempo voltasse à sua vida com uma família sem aviso. O olhar de Camila, a noiva linda e esperançosa a poucos passos, tornava tudo ainda mais agonizante. Quem são eles, Miguel? A pergunta ecoou em sua mente, vindo de alguém que ele não conseguiu identificar. O murmurinho da plateia era uma sinfonia. Miguel, ele queria gritar. Como ela pôde ficar tanto tempo longe? Como não lhe contou nada? O que mais estava escondendo? Os meninos continuavam segurando os balões, inocentes, sem compreender a tensão no ar. Um deles, o mais alto, com os olhos grandes e azuis, fixou o olhar em Miguel. Era tão parecido com ele que o estranhamento era quase palpável. Algo dentro de Miguel apertou. Eles eram criaturas do seu sangue, mas ele nunca havia feito parte de suas vidas. Camila, que estava visivelmente perplexa, desviou os olhos para Miguel. O brilho que antes iluminava seu rosto agora estava escondido em um olhar de desespero e traição. Miguel, você sabia? O tom dela cortou o ar. Eu não sabia, ele gaguejou, apavorado. Helena, que sempre teve uma enorme força, parecia perder a confiança à vista. Com um movimento rápido, ela se virou para os meninos, que estavam perdidos no meio daquela confusão. Miguel viu que ela segurava algo na mão, uma pequena caixa brilhante. O coração dele disparou de novo. Espere, o que é isso? Ele questionou sem pensar, completamente obcecado pela incerteza. Nesse momento, a caixa se abriu, revelando um colar de pérolas, algo que ele reconheceu imediatamente. Foi o presente que dera a Helena no aniversário de 1 ano de namoro. Você ainda tem isso? Seu tom estava carregado de incredulidade e dor. Eu tenho, Miguel. Para mim, sim. Nunca se tratou apenas de um presente, disse Helena, a voz embargada. E nesse instante ele percebeu que não era apenas um colar. A reação subsequente dos convidados foi um misto de murmúrios e sussurros. A atmosfera estava tão tensa que por um momento parecia que o tempo tinha parado. De repente, um alto estrondo ecoou pela sala. Todo mundo se virou para a porta de entrada, onde um grupo de homens, vestidos de forma impecável, mas com expressões de raiva, entrou com passos firmes. A atenção se desviou instantaneamente para eles, e Miguel sentiu um frio na espinha. Cadê a mulher e as crianças? A voz profunda de um dos homens cortou a sala, e o medo tomou conta de Miguel. Ele não fazia ideia de quem eram aqueles homens, mas a ameaça nas palavras era clara. O pânico se espalhou entre os convidados, e os olhares começaram a voltar lentamente para Miguel e Helena. O menino mais novo dos trigêmeos começou a chorar, apertando o balão com força. Helena agachou-se para acalmá-lo, mas Miguel estava em choque. Helena, o que está acontecendo? A voz dele estava trêmula. Ele precisava de respostas. Eu não esperava que eles viessem, disse Helena. A expressão dela agora uma mistura de medo e culpa. Eles são do passado. Ele prometeu me proteger, mas não esperava que corresse assim. E agora? Ela parou, a respiração pesada, e Miguel pôde sentir a atmosfera mudar. Prometeu o quê? Miguel estava próximo de perder a paciência, mas a angústia no olhar dela o detinha. Helena parecia lutar contra suas próprias memórias, e Miguel não sabia se desejava ouvir ou se estava preparado para revelações devastadoras. Ele é o pai das crianças, e eles estão em perigo. A bomba caiu. Miguel sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. As palavras ecoaram em sua mente, devastando tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, seu futuro e sua amada. Então, elas são minhas?
A pergunta saiu trêmula. Mas o que ele realmente queria saber era como tudo aquilo poderia ser verdade. No entanto, o alvoroço dos homens na porta estava aumentando. O clima de festa foi substituído pelo terror. Um dos homens avançou, e a tensão tomou conta da sala novamente. Miguel segurou a mão de Camila, que estava em pânico, mas ele não estava mais certo de nada. Ele ouvia a voz de Helena ao fundo, mas estava longe. Como ele poderia protegê-los? O que deveria fazer agora? Um grito. Uma pessoa do público, alguém que provavelmente estava tão perdido quanto ele. O tumulto se formou. Ele estava em um labirinto de emoções e perguntas. Tinha que agir rapidamente. Mas como salvar todos e ainda descobrir a verdade que mudou tudo? Nesse momento, ele olhou para os trigêmeos, o coração apertando novamente. Eles eram a chave, mas a situação estava sombria. E quando Miguel fez o movimento para avançar, tudo ao seu redor parecia desmoronar. Agora, ninguém estava a salvo, e o futuro que ele tanto esperava estava prestes a ser destruído. Miguel estava paralisado. O salão estava em silêncio, e ele sentia a pressão do olhar de todos sobre ele. O menino chorando, os homens impacientes na porta e a confusão absoluta em sua mente. E então, como se alguma força invisível tivesse se manifestado, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um dos homens, o mais alto, avançou para Helena com um olhar que transmitia uma ameaça clara. Você não deveria ter vindo aqui. A promessa foi quebrada, disse ele, ressaltando cada palavra como se estivesse condenando-a. Helena, de forma instintiva, protegeu os meninos atrás de si. Miguel sentiu sua raiva crescendo, mas também um medo profundo. Quem é você? O que sabe sobre ela? Gritou Miguel, mas a tensão já havia tomado conta. A sala estava em um silêncio opressivo, todos os rostos com expressões de expectativa. A verdade parecia prestes a vir à tona, e então algo inimaginável aconteceu. Um terceiro homem, que estava mais ao fundo da sala, fez um gesto e, com um sorriso perturbador, tirou uma máscara do rosto. Você realmente achou que poderia escapar de mim, Helena. A voz. Ele era de alguém que conhecia cada segredo dela. Miguel sentiu o sangue escoar de seu rosto. Um choque. Helena parecia consternada. Felipe, não, não, não! Você não deveria estar aqui! Ela gritou, e suas mãos tremiam ao redor dos meninos. Miguel deu um passo em direção a ela, mas seus instintos gritaram que era um erro. O homem, Felipe, estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Eu sou o verdadeiro pai dos trigêmeos, ele anunciou com um desprezo irritante, como se as palavras fossem facas, cortando a imagem que Miguel construíra em sua mente. O silêncio era ensurdecedor, como se a sala se preparasse para uma explosão. O olhar de Miguel era um misto de incredulidade e fúria. Ele precisava do tempo necessário para processar. Mas nada disso parecia real. Helena balançou a cabeça, a dor em seu rosto refletindo um turbilhão de emoções. Não, você não pode dizer isso. Miguel é o pai deles. Você não tem nenhum direito. As palavras dela eram um grito de desespero. Mas Felipe apenas riu, um som desdenhoso. Você realmente acreditou que poderia me deixar de lado assim? Você não sabia que seus segredos viriam à tona? Que eu sempre estaria por perto? Felipe se aproximou de Helena, seus olhos fixos nas crianças, e Miguel se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que isso significava? Camila, que até então estava em silêncio, agora tinha seu olhar fixo em Miguel, e nele havia um pouco de compreensão misturada à culpa. Então você sabia? A pergunta dela estava carregada de dor. Miguel podia ver a luz nos olhos de Camila se apagando lentamente, enquanto a verdade se impunha. Não, eu não sabia, nunca soube! Gritou ele de volta, embora soubesse que suas palavras estavam piorando ainda mais a situação. O caos crescendo, a tensão se acumulando e o ar ficou espesso, como se a atmosfera tivesse prestes a explodir. Agora que estamos todos juntos, por que não revelamos todos os segredos de uma vez? Felipe provocou,
como se estivesse divertindo-se com a desgraça dos outros. A multidão ao redor começou a murmurar e Miguel sentiu uma onda paralisante de desespero. Ele queria saber a verdade, mas sabia que estava prestes a perder mais do que já havia perdido. Eu não sou a única que tem segredos, Miguel, disse Helena. O olhar dela se desviando para a caixa de pérolas que ainda estava em sua mão. A cena desenrolava-se como um filme de terror em câmera lenta. Olhe para mim, Miguel. Os meninos, eles precisam de você. Mas a verdade é que você foi enganado, por nós dois. Felipe nunca deixou Helena em paz. Ele a ameaçou quando soube que ela estava grávida. As palavras dela ficaram suspensas no ar, cada sílaba pesando em seus corações. Miguel estava se lembrando do tempo que passou com Helena e de quanto a amava. Cada momento bom agora parecia um desespero em forma de memória. As expressões de todos ao seu redor mudavam, muitas delas em choque, outras em compaixão. O silêncio foi quebrado pela voz alta de um dos trigêmeos, que com lágrimas nos olhos perguntou: "O que está acontecendo, mamãe?" E nesse exato momento, Felipe, alimentando seu papel de antagonista, fez uma declaração que fez o coração de Miguel parar. Se você quer as crianças, Miguel, prepare-se para o pior de todos os segredos. A verdade é que a paternidade pode não ser tudo que você pensa que é. Um turbilhão de emoções tomou conta de Miguel e tudo ficou em suspenso. Ele se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. O que ele queria saber era o que vinha a seguir, mas precisava proteger aqueles meninos, de tudo, inclusive de si mesmo. Se necessário, e enquanto as palavras de Felipe pairavam no ar, a vida de todos estava prestes a se transformar de forma irremediável. O que ele faria agora? A sala estava prestes a desmoronar, e tudo ao seu redor percorria em ritmo acelerado. Ele precisava agir, mas todas as tentativas de encontrar um caminho seguro pareciam vão. A única coisa que restava era a incerteza. O futuro deles, agora em jogo, deixava o entrave de perguntas latentes. Onde estavam os limites da verdade? Quem realmente era aquele homem que agora afirmava ser parte de suas vidas? Miguel estava paralisado. O ar na sala estava pesado. O menino chorando, os homens impacientes na porta e tantas perguntas na mente dele. Então, de repente, tudo mudou. O silêncio foi quebrado por um barulho. Alguém começou a gritar. Era Camila, a noiva. "Miguel, olhe!" Ela apontou para o fundo do salão. O olhar dela estava cheio de desespero. Miguel se virou e viu um homem que não reconhecia, mas tinha uma expressão que disparou alarmes em seu íntimo. O homem se aproximou, seu olhar fixo em Helena e nos meninos. "Helena!" ele gritou. A voz dele era carregada de raiva. "Você não deveria estar aqui." "Quem é ele?" Miguel perguntou, sentindo a adrenalina subir. Helena não olhou para ele. Seu rosto estava pálido. O homem chegou mais perto e a multidão recuou, inquieta, como se temessem a tempestade prestes a se formar. "Você realmente achou que me deixaria para trás assim? Eu sempre soube onde você estava." O homem avançou, e Miguel sentiu o instinto de proteger Helena e as crianças, mas estava paralisado. "Deixa em paz!" Miguel gritou, seu coração martelando. Ele sabia que precisava agir, mas a situação estava se descontrolando rapidamente. O clima de festa se transformou em um pavor palpável. Helena se virou, e agora seus olhos estavam cheios de lágrimas. "Por favor, vá embora, Felipe." Mas ele riu, uma risada fria que cortou o ar. "Você pensou que poderia esconder a verdade para sempre, não é? Agora todos saberão." Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" Ele sabia que precisava manter a calma, mas a cada segundo a tensão aumentava. "Você sabe o que aconteceu nas suas costas, Helena?" "Eu não sei do que você está falando," ela gritou, mas havia um fragor em sua voz. A sala estava em silêncio opressivo. Então Felipe se virou para Miguel e com um olhar desdenhoso disse: "Você sempre pensou que era o herói, não é? Mas a verdade é que não é só a Helena que guarda segredos. Eu tenho algo que pode mudar tudo."
E nesse momento, ele puxou algo de seu bolso, um objeto reluzente que refletiu a luz do salão. Era um pequeno dispositivo de gravação. Você não faria isso. A voz de Helena era um sussurro, mas a expressão dela dizia que o medo a dominava. O que você pretende? Miguel perguntou, o coração batendo na garganta. Havia um profundo tumulto em sua mente, uma corrente vazando respostas que ele nunca tinha imaginado ouvir. Vamos descobrir, Felipe disse, pressionando o botão. A sala inteira ficou em expectativa. E então a voz ecoou. Era uma gravação de Helena, falando sobre os meninos, revelando um segredo. Miguel se lembrava daqueles momentos, mas as palavras dela eram diferentes. O que estava ali não era apenas uma conversa inocente, era uma confissão. Eu sei que eles não são só seus filhos, Felipe. Eles são meus e do Miguel. A sala parecia desmoronar ao redor dele. O que ele pensou ter construído com Helena agora estava ruindo. Um murmúrio saturado da multidão cercou a confissão, e aos poucos Miguel percebeu os olhares de apreensão e julgamento. Cada palavra que saía da gravação perfurava seu coração e sua mente. Horas de amor e dor se misturavam em uma confusão insuportável. Um dos meninos, agora pálido e confuso, segurou ainda mais firme o balão azul. Mamãe, o que está acontecendo? A inocência dele só intensificou o desespero. Miguel teve que se concentrar. Sua determinação de ser um pai estava em risco. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? Felipe disse, provocando Miguel. Você acha que pode escapar da sua própria história? Chega! Miguel gritou. Você não vai machucar eles. Ele sentiu uma nova onda de coragem por causa dos meninos. Não importava o que Felipe tinha, ele não podia permitir que ele continuasse. E nesse momento de adrenalina, Miguel viu outra figura entrar pela porta. Era um policial, ouvindo a confusão crescendo, e em um segundo, a atenção da sala se virou para ele. O que está acontecendo aqui? A presença dele trouxe uma nova expectativa. Mas algo no olhar de Felipe mudou. Havia uma inquietude em seu rosto. Você não pode! Felipe gritou, sua confiança começando a vacilar. O policial se aproximou e Miguel viu uma oportunidade. Ele não podia deixar os meninos saírem da linha. Ele precisava enfrentá-lo. Helena, nós precisamos sair daqui, disse Miguel. Mas a expressão dela estava distante. Havia algo que ela ainda não tinha revelado. Então, Felipe ergueu as mãos e com um gesto dramático puxou mais um objeto do bolso. Era um documento. O olhar dele estava cheio de triunfo. Esse é o segredo que você não queria que o Miguel soubesse. O que realmente liga vocês. E agora, Miguel, o que você fará com isso? A sala inteira aguardava. O silêncio era intenso. Mas Miguel já não se importava. Ele tinha que descobrir a verdade por trás de tudo. O que mais poderia Felipe ter que revelaria uma mudança radical no que acreditava. O que estava prestes a acontecer poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Enquanto o polêmico ar da verdade pairava ao redor, Miguel percebeu que não era só uma luta por Helena ou por ser um pai. Era uma batalha do coração, um testamento da força que eles todos precisavam para enfrentar as consequências de segredos que agora estavam prestes a ser expostos. O futuro deles dependia da reação a cada desdobramento, e ele estava pronto para qualquer coisa. Miguel estava paralisado. O ar na sala estava pesado. O menino chorando, os homens impacientes da porta e tantas perguntas na mente dele. Então, de repente, tudo mudou. O silêncio foi quebrado por um barulho. Alguém começou a gritar. Era Camila, a noiva. Miguel, olhe! Ela apontou para o fundo do salão. O olhar dela estava cheio de desespero. Miguel se virou e viu um homem que não reconhecia, mas tinha uma expressão que disparou alarmes em seu íntimo. O homem se aproximou, seu olhar fixo em Helena e nos meninos. Helena! Ele gritou. A voz dele era carregada de raiva.
Você não deveria estar aqui. Quem é ele? Miguel perguntou, sentindo a adrenalina subir. Helena não olhou para ele. Seu rosto estava pálido. O homem chegou mais perto e a multidão recuou, inquieta, como se temessem a tempestade prestes a se formar. Você realmente achou que me deixaria para trás assim? Eu sempre soube onde você estava. O homem avançou, e Miguel sentiu o instinto de proteger Helena e as crianças, mas estava paralisado. Deixa em paz! Miguel gritou, seu coração martelando. Ele sabia que precisava agir, mas a situação estava se descontrolando rapidamente. O clima de festa se transformou em um pavor palpável. Helena se virou, e agora seus olhos estavam cheios de lágrimas. Por favor, vá embora. Felipe! Mas ele riu, uma risada fria que cortou o ar. Você pensou que poderia esconder a verdade para sempre, não é? Agora todos saberão. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ele sabia que precisava manter a calma, mas a cada segundo a tensão aumentava. Você sabe o que aconteceu nas suas costas, Helena? Eu não sei do que você está falando. Ela gritou, mas havia um fragor em sua voz. A sala estava em silêncio opressivo. Então, Felipe se virou para Miguel e com um olhar desdenhoso disse: Você sempre pensou que era o herói, não é? Mas a verdade é que não é só a Helena que guarda segredos. Eu tenho algo que pode mudar tudo. E nesse momento, ele puxou algo de seu bolso, um objeto reluzente que refletiu a luz do salão. Era um pequeno dispositivo de gravação. Você não faria isso. A voz de Helena era um sussurro, mas a expressão dela dizia que o medo a dominava. O que você pretende? Miguel perguntou, o coração batendo na garganta. Havia um profundo tumulto em sua mente, uma corrente vazando respostas que ele nunca tinha imaginado ouvir. Vamos descobrir, Felipe disse, pressionando o botão. A sala inteira ficou em expectativa. E então, a voz ecoou. Era uma gravação de Helena, falando sobre os meninos, revelando um segredo. Miguel se lembrava daqueles momentos, mas as palavras dela eram diferentes. O que estava ali não era apenas uma conversa inocente. Era uma confissão. Eu sei que eles não são só seus filhos, Felipe. Eles são meus e do Miguel. A sala parecia desmoronar ao redor dele. O que ele pensou ter construído com Helena agora estava ruindo. O murmúrio saturado da multidão cercou a confissão, e aos poucos Miguel percebeu os olhares de apreensão e julgamento. Cada palavra que saía da gravação perfurava seu coração e sua mente. Horas de amor e dor se misturavam em uma confusão insuportável. Um dos meninos, agora pálido e confuso, segurou ainda mais firme o balão azul. Mamãe, o que está acontecendo? A inocência dele só intensificou o desespero. Miguel teve que se concentrar. Sua determinação de ser um pai estava em risco. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? Felipe disse, provocando Miguel. Você acha que pode escapar da sua própria esfóia? Chega! Miguel gritou. Você não vai machucar eles. Ele sentiu uma nova onda de coragem por causa dos meninos. Não importava o que Felipe tinha. Ele não podia permitir que ele continuasse. E nesse momento de adrenalina, Miguel viu outra figura entrar pela porta. Era um policial, ouvindo a confusão crescendo, e em um segundo, a atenção da sala se virou para ele. O que está acontecendo aqui? A presença dele trouxe uma nova expectativa. Mas algo no olhar de Felipe mudou. Havia uma inquietude em seu rosto. Você não pode, Felipe gritou. Sua confiança começando a vacilar. O policial se aproximou e Miguel viu uma oportunidade. Ele não podia deixar os meninos saírem da linha. Ele precisava enfrentá-lo. Helena, nós precisamos sair daqui, disse Miguel, mas a expressão dela estava distante. Havia algo que ela ainda não tinha revelado. Então, Felipe ergueu as mãos e, com um gesto dramático, puxou mais um objeto do bolso. Era um documento. O olhar dele estava cheio de triunfo. Esse é o segredo que você não queria que o Miguel soubesse. O que realmente liga vocês.
E agora, Miguel, o que você fará com isso? A sala inteira aguardava. O silêncio era intenso, mas Miguel já não se importava. Ele tinha que descobrir a verdade por trás de tudo. O que mais poderia Felipe ter, que revelaria uma mudança radical no que acreditava? O que estava prestes a acontecer poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Enquanto o polêmico ar da verdade pairava ao redor, Miguel percebeu que não era só uma luta por Helena ou por serem pai. Era uma batalha do coração, e ele sentiu que a qualquer momento poderia desmoronar. Então, enquanto Felipe segurava o documento com um sorriso triunfante, um grito cortou o ar. Era um dos trigêmeos, mas não era só medo o que vinha dele. Era uma declaração. Ela não pode fazer isso. O menino olhou para Helena, sua voz tremia. Você não pode deixá-los vir atrás de nós. Você prometeu. O mundo pareceu parar, e todos, incluindo Helena, ficaram em choque. O que significava isso? Miguel sentiu o coração parar. Promissores segredos estavam prestes a ser revelados. Segredos que fariam o chão sob seus pés ruir. E enquanto todos os olhos se voltavam para Helena, um novo desespero se instalou. O que mais estava oculto? Haveria uma verdade ainda mais devastadora esperando para ser descoberta? Miguel se viu em um labirinto de emoções, com o futuro da sua família em jogo. E mais do que nunca, o tempo parecia estar se esgotando. Miguel estava paralisado. O menino chorando, a tensão no salão era palpável. Os olhares de todos estavam fixos na cena caótica que se desenrolava. E as palavras do garoto ainda ecoavam na cabeça dele. Você prometeu! O que aquilo queria dizer? Miguel sentiu um nó apertar em sua garganta. O pânico começou a se espalhar pela sala. Helena olhou para o menino com desespero, como se soubesse que ele tinha acabado de abrir uma caixa cheia de segredos perigosos. Felipe, com um sorriso irônico, observava cada reação, alimentando o clima de tensão. Você tá mentindo, não é? Gritou Miguel, quase sem querer. Ele estava perdendo o controle de tudo, e a verdade que ainda não conhecia era como um veneno se espalhando pelas veias. Que promessas você fez, Helena? Sua voz estava carregada de frustração e dor. Não pode ser, ela murmurou, parecendo dilacerada. E no mesmo instante, algo explodiu na porta. Um barulho estrondoso, como um tiro, fez todos se virarem. O caos se instaurou. As pessoas começaram a gritar, buscar abrigo, e a cena se transformou em uma corrida frenética de pânico. Miguel sentiu uma pressão no peito. O que estava acontecendo? Quando se virou, viu um homem de uniforme na entrada. Polícia! Ele gritou, com a voz firme. O movimento repentino da entrada fez com que Miguel olhasse de novo para Helena. A expressão que ela tinha agora era de terror. O brilho nos olhos dela estava ausente, como se uma sombra a consumisse. Não, tudo está acabado, ela gritou. E isso fez Miguel tremer. A sala contorcia-se em agitação. O homem na porta olhava para Helena com um semblante rígido. Você precisa vir comigo, disse ele. E algo no ar parecia eletrizar o ambiente. O espírito da festa foi apagado, transformado em confusão e medo. Os convidados olhavam entre eles, sussurrando palavras de desconfiança. Quem é esse cara? Tem algo a ver com tudo isso? Ouviu-se um murmúrio. O olhar impregnado de ira de Felipe se voltou para Helena. Você não deveria ter vindo aqui, não agora. A voz dele era tão cortante que parecia um golpe. E então o inesperado se desenrolou. Uma explosão de luz ofuscante cortou a sala. Todos gritaram, alguns se jogaram ao chão enquanto o cheiro de pólvora pairava no ar. Miguel ficou surpreso ao ver que não era apenas um tiro. Era uma luz, uma espécie de flash que tudo iluminou, como se a sala estivesse sendo invadida por alguma coisa sobrenatural. 2 homens entraram em seguida, com máscaras e armadas. O pânico aumentou. Fiquem onde estão. Um deles gritou e Miguel sentiu seu coração afundar. O que estava acontecendo?
Ele olhou para Helena, que estava desesperada. Os meninos começaram a chorar e a sala virou um verdadeiro campo minado. Helena, o que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Miguel gritou, desesperado. O silêncio que antes reinava agora foi substituído por um barulho ensurdecedor. O homem com a arma apontou para a direção de Felipe. Você sabe que não deveria estar aqui. Temos que resolver isso agora. As palavras pararam o mundo de Miguel. Ele encarou Felipe, como se quisesse absorver tudo o que estava diante dele. Do que eles estão falando? Ele se virou novamente para Helena. O que você fez com o nosso passado? O que realmente está acontecendo? Helena começou a arregalar os olhos, como se estivesse prestes a perder algo muito importante. Eu não queria que soubessem. Ela murmurou, sua voz quase sumindo no alvoroço. O olhar dela estava perdido, como se estivesse em uma caverna escura, sem saída. Miguel, eu devia ter contado. Era para te proteger. Nesse momento, Felipe tratou de forçar sua presença, como se fosse um arauto de um passado sombrio. Essa história não acaba aqui, Miguel. Ele se virou para Helena e, em voz alta, disse: Você fez uma escolha, e essa escolha agora nos traz todos para cá. A sala estava em chamas emocionais. O que você quer dizer com isso? Miguel apertou os punhos. A adrenalina corria frenética em suas veias. Helena se virou, o olhar agora mais urgente. Não pode ser. Eles não podem saber que você é o verdadeiro. E a frase dela foi cortada abruptamente por uma nova explosão de luz. A sala ficou em um estado de confusão. O homem armado se virou para o grupo e com sua voz ecoando, gritou: A verdade precisa vir à tona e todos vocês estão envolvidos. Sua presença imponente fez todos darem um passo atrás. Miguel sentiu a verdade batendo à porta de seu coração e queria entender tudo. E antes que qualquer um pudesse reagir, o homem uniformizado disse, enquanto a luz continuava a piscar: Vocês estão todos em perigo, porque há coisas que vocês nunca souberam. A verdadeira natureza de quem vocês são, todos aqui. Todo o ambiente pareceu congelar. Miguel estava em choque. O que mais estavam escondendo? Ele virou-se para os meninos e o olhar deles, cheio de inocência e medo, fez seu estômago apertar. Eles não eram apenas crianças em um evento, mas uma peça central em um jogo que ainda não entendia. A porta se fechou abruptamente, como se o destino estivesse dizendo que não havia mais contornos a serem seguidos. O inesperado estava se aproximando. Miguel ficou sem palavras, sem como reagir. O que esses homens queriam? Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? Uma nova onda de pânico percorreu seu corpo. A tensão era tão intensa que era como se o ar estivesse se esgotando ao seu redor. E enquanto a verdade começava a se desenrolar, ele percebeu que a jornada deles estava só começando. Miguel estava paralisado. O ar na sala estava pesado. O menino chorando, a tensão no salão era palpável. Os olhares de todos estavam fixos na cena caótica que se desenrolava. E as palavras do garoto ainda ecoavam na cabeça dele. Você prometeu. O que aquilo queria dizer? Miguel sentiu um nó apertar em sua garganta. O pânico começou a se espalhar pela sala. Helena olhou para o menino com desespero, como se soubesse que ele tinha acabado de abrir uma caixa cheia de segredos perigosos. Felipe, com um sorriso irônico, observava cada reação, alimentando o clima de tensão. O que você fez, Helena? Miguel gritou, a voz cheia de frustração. Qual era a promessa? Seu coração martelava no peito. Helena hesitava, o olhar dela estava distante. Eu não queria que soubessem, murmurou, sua voz quase sumindo na confusão. O ambiente ao redor deles parecia girar descontrolado. Ela não pode fazer isso, o menino repetiu, e seu choro fez as lágrimas de Miguel aparecerem. Ele precisava entender a situação. Ele se aproximou rapidamente, sua mente em um mar de perguntas.
Helena, você precisa me dizer o que está acontecendo, gritou Miguel. Seu tom era um misto de urgência e desespero. A sala estava em um silêncio opressivo, e apenas o choro dos meninos quebrava a tensão. Então, algo rompendo essa atmosfera pesada aconteceu. Uma explosão de luz ofuscante cortou a sala. Todos gritaram. Alguns se jogaram ao chão enquanto o cheiro de pólvora começava a se espalhar. Os homens armados entraram em ação. Curicia! Gritou um deles, com uma autoridade que gelou Miguel. Ele se virou, desesperado, tentando entender o que estava acontecendo. Todos para longe das crianças! O policial ordenou, mas Miguel estava fixo em Helena. As lágrimas dela desciam como um rio. Não, não, não! Helena gritou, e seu desespero era ensurdecedor. Miguel tinha uma sensação horrível. Algo sombrio e devastador estava prestes a se revelar. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma cavalaria de sombras encobriu a entrada. Na porta, outro homem apareceu. Um homem que Miguel não conhecia. Ele parecia familiar, com um olhar tão penetrante que Miguel sentiu vontade de se esconder. Estou aqui para resolver isso de uma vez por todas. E com um gesto rápido, o homem lançou um envelope na direção de Helena. A sala estava tão paralisada que a única coisa que se ouvia era o som do papel batendo no chão. Miguel olhou para Helena, apreensiva, como se a vida dela tivesse acabado de passar diante de seus olhos. A multidão estava em choque e a tensão crescia. O homem arrogante parecia saber que tinha o controle. Meu nome é Ricardo, ele disse. A voz suave, mas carregada, como uma tempestade prestes a estourar. E sou o verdadeiro pai dos meninos. Aquilo foi como um soco no estômago de Miguel. Ele não sabia o que pensar. O que estava acontecendo? Helena ficou paralisada. Você não pode dizer isso. Ela se virou para Miguel, o desespero agora refletido em seu olhar. Miguel, eu não sabia que você viria. Não era para ele estar aqui. Ricardo continuou, ignorando o clamor e a confusão. Você não pode esconder a verdade para sempre, Helena. Essa vida que construiu, tudo é uma mentira. E ao dizer isso, ele puxou outro objeto do bolso, um pendrive. Eu tenho provas e você sabe que não. Pode escapar disso. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Provas do quê? A voz dele saiu mais fraca do que pretendia. Ele olhou para os meninos, que se sentiam cada vez mais perdidos, e isso partia seu coração. O que poderia ser pior? O que mais Helena estava escondendo? Os murmurinhos entre os convidados eram altos e pesados. O que está acontecendo? Quem era aquele homem? Ricardo, você não pode fazer isso! Gritou Helena, o terror na voz dela era palpável. As palavras dela soaram como um pedido de misericórdia. Os meninos têm que saber a verdade, ele insistiu, deixando clara a determinação dele. Miguel teve que se forçar a não deixar que a adrenalina o controlasse. O futuro deles estava em jogo. Diga o que sabe, Helena, pediu ele, tomando a frente. Então, o mais novo dos trigêmeos, segurando seu balão azul, olhou para a mãe com ar de saudade e confusão. Mamãe, por que você não me contou? O garoto parecia tão pequeno, tão vulnerável. E isso quebrou Miguel. A proteção que sempre quis oferecer virou uma verdadeira batalha contra a mentira. Eu fiz o que achei que era certo. Helena finalmente gritou, a frustração se transformando em lágrimas. Mas havia algo em sua voz que fez Miguel congelar. A dor ali não era só dela, mas dele, uma dor que os ligava. Eu não sabia que ele viria. Chega! Não existe mais espaço para mentiras. Ricardo gritou, quebrando o silêncio novamente. Você não pode esconder a verdade por tanto tempo, Helena. Essa história é maior do que você pensa. E levando a mão à testa, parecendo derrotado, ele mandou todos se afastarem. O murmúrio da multidão aumentou como um rugido distante, e cada olho estava fixo na cena. Miguel podia sentir a desilusão crescendo, a parcela de amor, de proteção que tentava construir estava desmoronando bem diante dele.
O que mais estava oculto? E num último golpe, o homem virou-se para Miguel, um sorriso cruel se espalhou pelo rosto dele. Você quer a verdade? Então escute. E nesse momento, ele acionou o pendrive com aparente desprezo, ativando um projetor. Uma imagem se formou no ar. Todos os rostos agora voltados para a revelação que estava prestes a ser exposta. Miguel viu a cena se desenrolar diante dele, como um filme tortuoso que revelava a vida que ele pensou que conhecia, mas que agora desmoronava. O que é isso? Miguel se perguntava, seu coração batendo descompassado. Ele percebeu que o que quer que viesse a seguir iria mudar tudo. E antes que pudesse perceber, uma nova onda de pânico tomou conta da sala, enquanto fragmentos de verdades ignoradas começavam a se formar na tela. O que mais Helena ainda escondia? Que segredos estavam prestes a ser revelados? O que mais poderia acontecer naquele dia fatídico? A incerteza assaltava Miguel, e tudo o que parecia estar claro agora estava mergulhado em sombras. O futuro deles estava em jogo, e cada segundo se arrastava, como se o tempo estivesse sendo corroído por segredos. E enquanto Miguel olhava para a tela, a realidade que ele conhecia começava a se desvanecer. Miguel estava paralisado. As imagens que dançavam na tela do projetor eram como facadas em seu peito. As palavras de Helena ecoavam em sua cabeça, mas nenhuma delas fazia sentido. Ele queria entender, mas a cena que se desenrolava à sua frente lhe roubava o ar. Um vídeo, um registro de um momento que parecia muito antes dele, mas que de repente tornou tudo ainda mais complicado. Os rostos no vídeo mostravam Helena em uma sala, luminosa e cheia de vida, rindo com um homem que não era Miguel. Esse é o futuro que escolhemos, meu amor, dizia a voz dela, doce como mel. Ela se inclinava para um beijo, e a imagem os mostrava juntos, felizes em um tempo que parecia ser uma era diferente. O homem, com um sorriso confiante, era desconhecido, mas ao mesmo tempo familiar. Um nó se formou na garganta de Miguel. Por que nunca ouviu falar desse cara? O murmúrio crescente ecoou na sala. As pessoas se inclinavam para a frente sussurrando, fazendo perguntas que pareciam mais assustadoras que respostas. Miguel sentiu a pressão crescendo em sua cabeça. O que estava acontecendo? O que mais havia ali? Ricardo, em pé ao lado da tela, se divertia com o fogo da confusão. Agora digam-me, quem realmente é o pai? Ele sorriu com um orgulho maligno, como se estivesse jogando uma bomba de verdade em meio a um desfile de mentiras. Miguel olhou para Helena, esperando ver uma chacoalhada de desespero. Mas o que viu foi um olhar que ele nunca esperou, uma mistura de medo e resignação. Miguel, murmura ela, a voz trêmula, eu não queria que você soubesse assim, mas... E as palavras dela foram cortadas pelo choro dos meninos, que, perdidos, começavam a entender que havia algo muito mais sombrio acontecendo. O olhar do garoto mais velho, imperturbável, cravado na mãe, era tanto confuso quanto triste. Ele estava com medo, e Miguel percebeu que, de alguma forma, ele também havia sido abandonado. Mas então, como uma erupção inesperada, Helena se voltou para Ricardo, seu olhar agora um feroz desafio. Você não pode fazer isso. Sabe que não é assim que as coisas funcionam. A voz de Helena subia e descia como um violino quebrado, e Miguel começou a perceber que havia uma força oculta entre eles, algo sombrio dos dois lados. Eu só estou mostrando a verdade, querida, Ricardo retrucou, divertido. Todos. Nós temos segredos guardados com carinho. Mas os meninos têm o direito de saber sobre o passado deles. Ele sorriu e então fez um gesto com a mão, como se estivesse prestes a dar play em um novo vídeo. E foi nesse momento que tudo mudou de novo. Uma explosão de luz e som fez todos olharem para a porta, onde uma figura estava se aproximando. Era um homem, imponente, vestido de maneira casual, mas a fúria em seu olhar fazia Miguel estremecer.
Helena, a voz do homem, era profunda e carregada de autoridade. Juliano, o que você está fazendo aqui? Helena exclamou. O medo era palpável. Miguel piscou, confuso. Quem era esse cara? Eu vim resolver isso, disse Juliano, adentrando mais no espaço, ignorando os murmúrios frenéticos da multidão. Ele se fixou em Ricardo, e a tensão entre os dois era palpável. Meus filhos não vão ser parte disso. Miguel sentiu seu mundo começar a girar. O que estava acontecendo? Helena tinha uma relação com Juliano também? Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, um dos meninos, o mais novo, olhou para Juliano e falou: Você é nosso pai? Um silêncio cortante tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para Juliano, e ele hesitou. Miguel conseguiu ver um brilho de desespero nos olhos dele. Eu sou mais que um pai, garoto. Mas as palavras dele foram interrompidas por um som ensurdecedor, como um raio estrondando pelo espaço. A conexão emocional foi tão intensa que fez Miguel recuar. Ricardo sorriu triunfantemente, absorvendo cada gota de caos que ele provocava. Assim, parece que falhamos em desvendá-los todos, não é mesmo? Agora, todos vocês têm uma nova realidade para enfrentar. Ele se virou para Miguel, e o olhar dele se cruzou como um duelo silencioso. A verdade é um jogo complexo, e você vai ter que decidir quem merece ser parte de sua vida. E como se a atmosfera estivesse carregada com eletricidade, Miguel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que ele pensou ser um momento de clareza, agora se transformava em uma teia intrincada de mentiras, promessas quebradas e famílias desfeitas. Ele ainda não sabia quem era o verdadeiro pai, quem poderia confiar e o que isso significava para suas futuras relações. Juliano, é você o pai deles? O sussurro saiu involuntário de seus lábios. Todos pararam, como se o tempo tivesse congelado. Os meninos olhavam fixamente, e a preocupação no rosto de Helena era uma mistura de dilema e dor. Eu sou, Juliano finalmente respondeu. Seu olhar pesando não apenas sobre Miguel, mas sobre toda a sala que vibrava com o choque. Miguel não podia acreditar. O peso das palavras parecia um soco, e assim, tudo que ele achava que era verdade começou a parecer uma ilusão. O futuro estava em jogo novamente, e a conexão entre eles, as promessas que compuseram a vida que haviam escolhido, estavam prestes a entrar em colapso. As perguntas ecoavam nas paredes. Quem realmente eram eles? O que mais havia por trás de cada sorriso, cada lágrima? O tempo estava se esgotando, e cada segundo prometia mais revelações devastadoras. Miguel estava paralisado. As palavras de Juliano ecoavam em sua mente, e a sala parecia desmoronar em torno dele. O peso da revelação que o verdadeiro pai dos meninos poderia ser aquele homem o fez vacilar. Ele olhava para Helena, que agora estava com o rosto pálido, e a preocupação tomou conta dele. Helena, isso é verdade? Como você pôde esconder isso de mim? Eu não queria que você soubesse assim, ela balbuciou, com a voz embargada. Eu pensei que poderia proteger você e os meninos. Mas cada palavra parecia um golpe contundente para Miguel. A situação se tornava mais caótica, e os meninos estavam no meio de toda essa confusão emocional. O clima pesado transformava-se em uma tempestade. Enquanto observava Helena, Miguel sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Como ela poderia ter permitido que isso chegasse a esse ponto? Seu coração estava dilacerado, não apenas por causa das mentiras, mas também pela dor evidente nos rostos inocentes de seus filhos. Os meninos têm o direito de saber a verdade. Ricardo insistiu, sua voz agora mais forte. A vida deles está em risco e precisamos nos preparar para isso. A tensão no ar era como um fio prestes a arrebentar. O choro dos garotos misturava-se ao barulho do pânico que crescia na sala. Mas antes que qualquer um pudesse falar ou se mover,
O ambiente foi interrompido por um som alto e penetrante, como um alarme. Miguel virou-se hesitante. O que estava acontecendo? O barulho ecoava, frio e insistente. Ele não entendia. Era uma sirene. Um policial, a expressão determinada, entrou na sala. Todos calmamente para a saída. Este local está sob investigação. As palavras ecoaram com uma nova ordem e, de repente, todos começaram a se mover. Mas a tensão entre os personagens centrais era palpável. Não podem fazer isso, gritou Ricardo, tentando se impor na confusão crescente. A verdade precisa ser revelada. Miguel agarrou o braço de Helena. E quando seus olhares se cruzaram, havia uma mistura de terror e confusão. O que mais eles estavam escondendo? Ele sentiu a urgência de desvendar cada camada, cada mentira que encobria sua história. Juliano deu um passo à frente, seus olhos escaneando a sala. Não há respostas fáceis, mas precisamos agir. O que está acontecendo vai muito além do que podemos controlar. E então, como se a verdade estivesse presa dentro de um balão prestes a explodir, um evento chocante aconteceu. A porta se abriu abruptamente e uma mulher entrou, ofegante, com um rosto branco como a neve. Os filhos, eles estão em perigo. A voz dela soou como um sino de alerta. Cada olhar se virou para ela. Vozes começaram a sussurrar. As expressões se tornavam ainda mais preocupadas. Mãe? Um dos trigêmeos perguntou, a esperança em seus olhos. A mulher caminhou pelo salão, indo diretamente em direção a Miguel e Helena. Ela não era apenas uma estranha. Havia uma intimidade nas feições dela que fez a mente de Miguel girar. Eu tenho que falar com você, Helena. É sobre os meninos. A urgência em sua voz cortou a sala. Quem é você? Perguntou Miguel, confuso, sentindo que o mundo estava em desordem. Sou Clara. A verdade que você procura é mais devastadora do que imagina. Eles são parte de algo que vai além de tudo que você conhece. A mulher disse, suas palavras tremendo em seus lábios. O que ela estava dizendo? Miguel estava perdido. Sentia um desespero profundo. Que verdade? Questionou ele, sua voz quase um grito. O peso do momento era insuportável. E o que mais poderia aparecer debaixo desse manto de segredos? Clara olhou para os garotos e sua expressão acalmou. Você precisa ouvir, disse ela, quase implorando. A história deles não é só sua e de Helena. É sobre uma proteção que foi promessa, mas que tem um preço. E agora todos estamos envolvidos. Nesse instante, a tensão da sala era quase palpável, conforme cada um esperava pela revelação que poderia desmoronar o que ainda restava de estabilidade. Miguel estava em estado de choque. Ele conseguiu vislumbrar a dor nos olhos dos meninos, que estavam alheios aos segredos, como se o tempo não pudesse parar e libertá-los. Clara falou de um passado sombrio, um conflito familiar que remontava a gerações. Cada palavra dela revelava um traço de dor, de sacrifício e de luta. A história era entrelaçada com destinos que eles não podiam imaginar, e Miguel ficou estonteado, ouvindo que os meninos estavam mais perto do passado do que pensavam. Para cada revelação, sua mente disparava em uma nova direção, perguntando-se que delírio toda aquela situação teria se tornado. Então, quando parecia que a confusão não poderia ser maior, um grito interrompeu a narrativa de Clara. Eles estão vindo! A sala inteira ficou em silêncio, preocupações se acentuaram. Os homens que estavam com Felipe avançaram, mas agora com um tom mais ameaçador. O pânico tornou-se real, e a única pergunta que ecoava era: de quem eles estavam fugindo? Todos para a saída! Gritou o policial novamente. E a sala explodiu em movimento, mas Miguel estava paralisado. Ele precisava de respostas. Ele precisava proteger os meninos. Mas a situação estava se complicando mais do que poderia suportar. Não é seguro aqui, disse Clara, puxando os meninos em direção a ela como se fosse uma mãe protetora. Venham, precisamos ir, agora! O olhar fixo dela
Era uma mistura de urgência e pavor, e enquanto todos tentavam escapar, Miguel percebeu que as sombras do passado estavam mais perto do que nunca. Espere, o que mais você não me disse? Miguel gritou, mas Clara já estava se movendo, levando os meninos para fora da sala. Ele virou-se para Helena, que estava tão pálida quanto a mulher, e viu o desespero dela. O que está acontecendo, Helena? Isso é maior do que nós. E tudo começou a se desdobrar em uma velocidade aterradora. A porta se fechou atrás deles, ecoando mais uma vez na sala, e um novo mistério se espalhou, deixando Miguel se perguntando o que estava realmente em jogo e, mais importante, quem ele realmente era naquele novo e devastador cenário. Miguel estava atordoado, seu coração batendo acelerado. A sala estava em caos total. Clara estava diante dele, e uma nova sensação de desespero tomou conta da situação. Ele olhou para Helena, que estava pálida, praticamente desintegrando-se sob o peso do que estava acontecendo. Os garotos estavam confusos, seus olhos cheios de perguntas, e isso partia o coração de Miguel. Vamos, precisamos sair! Clara gritou, puxando os meninos em direção à saída. Ricardo olhou furioso, mas não fez nada. O policial começou a empurrar a multidão para fora. A tensão era mais forte do que nunca, e Miguel se viu preso no meio de tudo isso. Ele queria proteger aqueles meninos, mas a verdade estava se desdobrando diante dele como um quebra-cabeça sem solução. Helena! Miguel gritou, fazendo valer cada sílaba. Eu preciso que você me diga tudo. Ele não se importava com o que a sala pensava mais. Cada segundo perdido era um segundo a mais, menos para proteger os garotos. O que ele não sabia era que na confusão, o verdadeiro inimigo estava se aproximando. Miguel! A voz de Helena tremia. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. O terror em seus olhos era evidente. Ninguém vai sair ileso se isso continuar. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A vida que pensava que conhecia estava sendo desmantelada. O que mais há, Helena? O que mais eu preciso saber? O desespero foi transparecendo na sua voz. Ele queria que tudo acabasse, que a verdade viesse à tona. Mas parecia que a cada resposta nova surgia mais uma pergunta. Os homens estavam ali, espreitando a escuridão, prontos para atacar se isso fosse necessário. E exatamente nesse momento, Miguel tomou uma decisão. Eu não vou deixar que eles machuquem você ou as crianças. Ele sabia que a raiva não o levaria a nenhum lugar seguro. Mas a urgência era incomparável. Me siga, Clara disse, puxando os meninos para o fundo, enquanto os murmúrios da multidão cresciam. Todos estavam nervosos, e as pessoas pareciam estar a um passo de entrar em pânico total. Mas Miguel não podia deixar isso acontecer. A hora é agora! Gritou ele, marchando na direção da saída, empurrando todos ao seu redor. Helena se lançou ao lado dele, segurando um dos meninos. Eu vou com você! Os olhos dela eram dessudidos. E pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu que havia um plano. O sentimento de esperança brotou dentro dele como uma chama. Eles podiam sair dessa juntos. Ao chegarem ao ar livre, a brisa fresca batia em seus rostos, e com um movimento rápido, eles se afastaram da confusão. Miguel olhou para trás e viu os homens se aproximando, mas algo estava mudando. Vamos logo! Rápido! Gritou Miguel, parecendo quase um comando. Ele puxou as crianças, que estavam mais calmas agora, mas ainda nervosas. Haviam muitas perguntas em seus olhares. Miguel tinha que ser forte por eles. Por que você não me contou antes, Helena? Ele perguntou, a respiração pesada. O peso da verdade dentro dele estava começando a se concretizar. O olhar dela o fuzilou com desespero, mas a determinação agora também estava ali. Eu tinha medo, Miguel. Medo de perder tudo. Medo de que você não quisesse mais estar comigo. As palavras dela saíram em um sussurro, mas Miguel sentiu o eco de sua dor. Isso não era apenas sobre nós. Agora há vidas em jogo. Ele sempre soube que o amor deles era forte,
mas a força vinha com um preço. E ao redor deles, o mundo estava se desmoronando. Precisamos ir para um lugar seguro, Clara interveio, apontando para um carro que estava estacionado um pouco mais adiante. Era hora de partir. Miguel puxou Helena. E os meninos? E, enquanto se moviam, olhou nos olhos do garotinho mais novo, que tinha um balão na mão. Você tá bem? Perguntou Miguel. O garoto, ainda um pouco atordoado, respondeu com um simples sim, e Miguel sorriu para ele. Ali estava a vida que ele queria proteger. Todo o resto poderia esperar. Entraram no carro, sem olhar para trás, e no instante em que Clara ligou o motor, uma sensação de liberdade invadiu o ar. Miguel sentiu sua tensão diminuir ao ver que as sombras do passado estavam se afastando, mas a incerteza permanecia. Havia respostas que ainda não tinham sido dadas. Uma vez na estrada, Miguel respirou fundo e olhou para Helena. Agora ouça-me. Vamos resolver isso, juntos. Ela sentiu lentamente, e um olhar de esperança brilhou em seus olhos. Miguel apertou a mão do menino ao seu lado, sentindo que a luta estava apenas começando, mas o que viriam seguir? Que segredos ainda estavam escondidos na escuridão, prontos para destravar tudo o que conheciam? E enquanto o carro avançava, Miguel sabia que a jornada apenas começava e que a verdade ia doer. As sombras podiam ter se afastado por agora, mas a tempestade interna apenas começara. E nesse novo caminho, Miguel estava determinado a encontrar a luz que o guiaria ao longo de qualquer verdade que ainda se escondesse no horizonte. Pessoal, esse final te chocou? O que vem a seguir? Esse é o momento para você se inscrever imediatamente no canal e não perder nenhuma história exclusiva que está por vir. Esmague o botão de like agora. Precisamos de você para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para deixar seus comentários e teorias sobre o final. Você precisa compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho de tirar o fôlego. Vamos juntos nessa jornada.